Olá meninas, estou de volta e hoje vim gravar o vídeo sobre o relato do meu parto. Para quem não sabe, eu fui mãe há muito pouco tempo, a minha filha nasceu dia 23 de julho, neste momento tem 1 mês e meio, e então eu decidi gravar como é que foi a minha experiência, porque para quem não sabe, dos 2 vídeos que eu fiz, que acho que eu fiz 2 vídeos de Maquilha e Fala, a falar sobre a gravidez, eu sempre falei do meu medo, do meu pavor do parto, e então eu decidi gravar o vídeo como foi a minha experiência. Eu tenho aqui apontados os tópicos que eu quero falar, para não me esquecer, porque eu já tinha gravado outro vídeo, só que o outro vídeo ficou muito longo, não que este não vá ficar, provavelmente também vai ficar, mas ficou muito confuso, depois eu fui-me lembrando de outras coisas, e então achei melhor não, apaguei, não gostei, ficou muito confuso, então preferi gravar novamente. Vou aproveitar que ela está a dormir, se vocês ouvirem alguma coisa, é ela que está aqui. Vou aproveitar enquanto ela está a dormir para ver se eu consigo gravar este vídeo. Finalmente consegui fazer uma maquilhagem, o que não é sempre, porque agora é muito complicado maquilhar-me, porque os meus horários são todos em função dela. Já agora quero-vos dizer o que usei rapidamente. Usei esta base aqui da Black Up, vocês encontram esta base aqui, esta marca, na Perfumes e Companhia. A minha cor é 04. Há muito tempo que eu não usava esta base, ela tem a cobertura alta e realmente fica muito bonita na pele. Usei também esta, pela primeira vez para testar, esta paleta aqui, este quinteto, na verdade, da Natasha Denona, que eu comprei na Sephora. Eles têm mais um modelo com uma cor Bordeaux e outro com cores mais vivas. Eu quis experimentar esta marca porque eles têm uma paleta, só que a paleta desta marca aqui é 100 e tal euros, recuso-me a pagar isso por uma paleta, acho que é demasiado exagerado, e então, como vi isto na zona das miniaturas, comprei, sempre é um preço mais justo. Usei esta cor, esta e esta. Completei o look para iniciar o côncavo, eu usei esta paleta aqui da Morphe, que eu comprei no site da Look Fantastic, eu mostrei no meu vídeo de compras. Eu usei esta cor, esta e esta aqui. E depois, para fazer minhas sobrancelhas, eu usei este lápis da MAC, aqui, que é aquele lápis de sobrancelhas. Este agora vem com escova, porque eu já tinha comprado este lápis antes, e então o meu acabou e comprei, gosto muito. Ele é muito bom e é muito mais barato do da Benefit. O da Benefit é à volta de quase 30 euros, acho, sim, quase 30 euros, acho demasiado exagerado o preço, e então comprei da MAC. E depois, para batom, que é o que eu estou a usar, é este que eu comprei da MAC, que a embalagem é lindíssima, que a cor é Coffee and Six, sei lá o nome disto. Enfim, eu depois ponho o nome deste batom para vocês verem. Esta coleção é nova, saiu há muito pouco tempo, e então eu gosto muito desta cor. Então, para quem gosta deste tipo de vídeos, se quiserem saber da minha experiência, fiquem desse lado, que eu vou partilhar com vocês como é que foi o meu parto. Começando por vos dizer que a minha gravidez, eu descobri que estava grávida em dezembro, só que quando eu descobri que eu estava grávida eu já tinha 6 semanas, ou seja, a concepção deu-se em novembro. Entretanto, eu vou tentar ser rápida, entretanto, para aí em março, talvez, fevereiro, acho que foi em fevereiro, que foi quando eu fui fazer como é que aquilo se chama? A amniocentese, porque eu fiz a amniocentese porque já tenho 36 anos, na altura tinha 35, e então normalmente é um teste que eles aconselham a fazer quando já se tem 30 anos, que é aquele exame em que eles enfiam uma agulha compridíssima até dentro da vossa barriga, para colher um bocadinho do líquido amniótico, para ver se o bebê não tem nenhum tipo de anomalias, trissomias, etc. Eu, quando fui fazer esse teste, eu estava com muito medo, porque eu fui ver no YouTube para ver como é que era. Não façam isso, e então eu estava com muito medo, pensava que ia ser horrível, ia doer muito, mas afinal foi mais tranquilo do que eu pensava. Doeu sim, mas pronto, tranquilo. Mas depois
entre esse exame e outros exames que eu fiz, eu descobri que estava com diabetes gestacional, que é normal. Às vezes há grávidas que têm diabetes durante a gravidez, há outras que não, depende. Eu, como tenho historial na família, o meu pai, a minha avó paterna tem diabetes e o meu pai está com princípios de ter, a médica disse que isso também influencia muito. Na época fiquei muito chateada porque eles limitaram muitas coisas, tiraram muitas coisas para que eu não podia comer e então eu perdi muito peso, o que não foi bom, e então eles voltaram-me a introduzir outras coisas na minha alimentação, sendo que o açúcar, refrigerantes e doces estava extremamente proibido. E então eu passei a minha gravidez assim, a comer pão integral, muita fruta, zero doces, enfim. A verdade é que quando eu iniciei a minha gravidez, quando eu soube que eu estava grávida, eu estava com 79 quilos. Depois passei para os 74 e fiquei com os 74 quilos até mais ou menos ao oitavo mês. Quando cheguei ao quinto mês fiquei com 75. Quando entrei nos 9 meses eu estava com 78. Estava com 78. Depois que ela nasceu, com o período da amamentação e isso tudo, eu fiquei com 68 quilos. Ou seja, todo o peso que eu ganhei foi para a minha filha. Eu não ganhei absolutamente peso nenhum, por conta da diabetes. E às tantas eu fiquei tão chateada, amaldiçoei tanto a diabetes, e acabou por ser bom no sentido porque se calhar se eu não tivesse diabetes eu comia tudo e mais alguma coisa e eu ia engordar, porque eu sempre pensei que quando tivesse um bebê ia engordar a montes, e afinal a diabetes acabou por ser boa nesse sentido. Quanto ao parto, eu comecei com contrações. Na altura eu não sabia que eram contrações. Às 4 da manhã eu comecei a ter ali um desconforto estranho, acordei várias vezes à noite. Fui várias vezes à casa da mãe fazer xixi, eu não sei de onde é que eu fui ter tanto xixi, mas eu fui várias vezes fazer xixi e tinha dores, fazia xixi e tinha dores. Só que entretanto, quando começou a ser 6 da manhã, 7 da manhã, eu estava a tentar dormir, mas eu não conseguia porque eu tinha umas dores que vinham e iam, vinham e paravam. Depois, às tantas, começou a ser cada vez mais regular, porque às 4 da manhã era de 2 em 2 horas, depois passou a ser de 1 em 1 hora, lá para as 7 da manhã começou a ser de meia em meia hora, às tantas, às 10 da manhã já era de coisa de 15 em 15 minutos, até que às 11 já era insuportável, já era de 10 em 10 minutos e era forte, sendo que para aí por volta das 5 da manhã, 6 da manhã, quando uma das idas à casa de banho, eu limpei-me e depois saiu uma gosma horrível e eu fui logo pesquisar fotografias, porque disseram que muitas vezes quando o processo do trabalho de parto inicia-se, nós perdemos o rolhão, que é aquele líquido mucoso que protege o bebê do exterior. E então eu fui toca de ver fotografias e realmente era parecido ao que eu tinha perdido, só que o meu era pouco. Então comecei a chorar, entrei em pânico, depois eu disse, meu Deus, não pode ser, eu estou com 37 semanas já, não vai nascer agora. Só que eu lembrei-me do que a senhora, a enfermeira das aulas de pré-parto, disse que nem sempre quando nós perdemos o rolhão quer dizer que vamos ter logo iniciar o trabalho de parto. Muitas vezes perde-se o líquido, o rolhão, né? E às vezes só passado 2 semanas é que se inicia o trabalho de parto, ou então muitas vezes muitas mulheres não se apercebem que perdem, enfim, às 11 já estava muito insuportável, já me doía muito e eu na minha esperança a pensar isto deve ser contrações, mas se calhar deve ser alarme falso, mas depois mandou para casa, mas já estava muito insuportável. Eu liguei para a Saúde 24, que é um serviço é um serviço de saúde que nós ligamos, dizemos lá o que é que se passa connosco e eles orientam-nos. E então eles perguntaram o que é que se passava, eu disse a eles que eu estava com contrações de 10 em 10 minutos, que estava com 37 semanas, eles pediram-me uma morada e disseram,
daqui a pouco estamos aí. E eu nunca pensei, eu pensei que a Saúde 24 era só para dar uma assistência. Não passou nem 15 minutos, eles já estavam a bater aí debaixo no prédio. Eu estava no quarto, eles vieram, fizeram-me o exame do toque e depois puseram uma maquininha para medir as contrações. E eles disseram, olha, você está a entrar em trabalho de parto, vamos para o hospital. Eu não estava à espera, ainda por cima, porque eu estava toda despenteada, não estava pronta de todo para isso, eu não estava mesmo à espera, foi-nos apanhado mesmo de surpresa, porque eu estava com 37 semanas, supostamente era para ela nascer 12 de agosto, e eu não estava mesmo à espera que ela viesse nascer dia 23 de julho. A mala dela já estava pronta, mas a minha ainda faltava bastantes coisas, mas pronto, agarrei na dela e no que eu tinha, disse ao enfermeiro e fomos lá para baixo, meteram-me na ambulância e fui para o hospital de Faro. Eles fizeram um exame de toque lá na ambulância e entretanto quando eu cheguei à ambulância eu já estava com contrações de 5 em 5 minutos e aquilo é uma coisa, credo, a dor vem, fica um tempo, eu respirava fundo para ver se aguentava, depois parava, depois vinha, depois parava. Entretanto fui encaminhada lá para os serviços de urgências de grávidas, onde eles fizeram lá a triagem, fizeram-me o toque. Quando fizeram o exame de toque viram que eu estava com 1 centímetro de dilatação e depois fui para outra sala onde eles foram fazer o tal do CTG, que é onde eles medem, veem a frequência cardíaca do bebê, se está tudo bem, não sei o quê. Só que aí é que começou a ser pior, porque eu cheguei ao hospital às 11 e qualquer coisa, 11 e um quarto para aí, eles deixaram-me 1 hora ou 2 lá no CTG e cada vez as contrações eram mais fortes e eles estavam sempre a brigar comigo porque como eu estava com muitas contrações eu não conseguia estar parada, então eu estava sempre a deslocar a maquininha, mas é que doía-me realmente e eu estava com muita dor. Eu estava até com uma senhora ao meu lado e ela disse, então mas você está com contrações, eles não lhe deviam deixar aí, então eles não lhe vão chamar? Pois eu pensava o mesmo, será que eu vou ficar aqui quanto tempo? Passado mais ou menos 2 horas, que eu penso que acho que foi 2 horas que passou, veio uma enfermeira chamar-me, pediu os meus dados, etc. Entretanto fizeram-me outra vez o exame do toque. O exame do toque é horrível, porque nós já estamos sensíveis, ainda vai alguém, metam-me lá dentro, ficam lá, sei lá, o que é que eles estão à procura, horrível. E entretanto a senhora disse, a sua bolsa não arrebentou ainda, depois não arrebentou. Então deixo ficar assim. Entretanto já tinha 2 centímetros de dilatação. Depois eles disseram, olha, eles chamaram a enfermeira chamou outra colega, fez-me outra vez o exame do toque e elas disseram, ela está a entrar mesmo em trabalho de parto, não lhe vamos mandar para casa, vamos fazer o parto. Entretanto telefonei ao meu namorado, eu não sei o quê, disse a ele que eu ia iniciar o trabalho de parto, só que ele teve de ficar do lado de fora porque ele só podia entrar na sala quando eu estivesse mesmo na sala de partos. Só que depois, nesse dia, todas as salas de parto estavam todas cheias com várias grávidas. Várias grávidas tiveram filho nesse dia e então eu tive de estar à espera para uma sala vagar, para uma sala ficar livre, porque não tinha sala para mim. E essa parte também foi horrível porque eu tive de estar o tempo todo, tive de estar bastante tempo, acho que foi cerca de mais 2 horas a andar no corredor, porque eu não tinha sala, não tinha sítio onde sentar e eu já não aguentava com tanta dor, eu estava com tanta dor, eu chorava tanto porque depois eu estava a pensar, meu Deus, quanto tempo é que vai durar esta tortura? Às tantas eu perguntava à médica, por favor, quando é que eu vou ser atendida, quando é que está uma sala livre, eu estou com muita dor. Depois por acaso encontrei lá uma médica, uma enfermeira muito simpática, que ela disse, eu sei que está a doer muito, mas nós não temos salas livres, não sei o quê. Entretanto ela veio-me chamar depois, olha, temos uma sala livre, mas foi uma cesariana, a sala está muito cheia de sangue, tem que esperar ela limpar. Tive de esperar limparem a sala, depois tive de esperar, secar, enfim, o chão. Entretanto fui para lá, eles chamaram o meu namorado, que eu fiquei lá, e perguntaram-me se eu queria epidural. A minha ideia era não querer epidural, só que eu fiquei tanto tempo à espera para ser atendida, eu já estava com um nível de dores tão grande que eu não quis saber, eu quero epidural. Só que depois aconteceu outro problema. A anestesista, a única anestesista no hospital para a parte das grávidas, estava na hora do almoço.
E então elas disseram, a anestesista está a almoçar, vai ter que esperar. E entretanto eu fiquei assim, meu Deus, isto é inacreditável. Uma única anestesista que está no hospital e só tem uma anestesista e ainda por cima está a almoçar. Pelo menos tinham dois. Quando um fosse almoçar, rendia o outro. E esse foi mais outro período de tortura, porque entretanto as minhas contrações já não era de 5 em 5 minutos, parecia que era de 1 em 1 minuto, sei lá, eu estava com tanta dor que parecia-me que era de 1 em 1 minuto. E o pior é que a dor, eu sentia muita dor nas costas, era como se me tivessem a partir cada ossinho das minhas costas, porque eu sentia mesmo como se estivessem-me a partir as costas. Tanto que eu disse à enfermeira, meu Deus, mas que dor é esta? Porque é que eu tenho dor nas costas? Parece que as minhas costas estão a partir. E então a enfermeira disse, é assim mesmo, é a sua bebé que está a arranjar espaço para passar, o seu corpo está-se a adaptar para receber o bebé, por isso que você sente tanta dor nas costas. E depois eu estava, às tantas, houve uma fase que eu tive tanta dor que eu gritei mesmo, porque eu não estava a aguentar. E depois elas estavam a dizer, olha, nós já vamos lhe aliviar a dor, vamos pôr um medicamento, porque entretanto já estava a soro. No início eu tinha muita fome, muita sede. Eles deixaram-me beber água, mas comer obviamente que não deixam. Eles puseram o soro, quando puseram o soro acabou a fome. E entretanto, eles puseram-me um medicamento lá qualquer que atenuou mais ou menos as dores. O meu namorado nessa fase já estava comigo. Ele foi essencial, eu posso dizer que ele foi essencial nessa hora. Eu agradeço todos os dias eu ter tido ele ao meu lado, porque ele foi muito companheiro, ele ajudou-me a respirar, ele segurou na minha mão, ele acalmou-me muito. Eu tenho a certeza que se ele não estivesse lá, o parto tinha sido muito mais difícil e com ele foi muito mais fácil. E eu acredito que o apoio de uma pessoa que esteja ao vosso lado, do vosso companheiro, é essencial. E quando ele ajudou-me, quando ele estava ali comigo, eu tive a certeza que eu fiz a escolha acertada para o pai da minha filha, porque eu tenho a certeza que ele vai ser um pai excelente e ele foi muito companheiro. Eu tenho a certeza que se ele não estivesse lá comigo, eu não tinha tido tanta força como eu tive, porque eu estava com muito medo. Vocês não têm noção, eu tremia mesmo, as minhas pernas tremiam mesmo. Sabem quando vocês têm frio e batem os dentes? Assim, eu estava assim na sala, tal era o meu medo. Eu estava com muito medo e ele acalmou-me muito. Eu só apanhei uma enfermeira lá estúpida, que foi uma tia velhota, que quando me foi fazer o exame de toque, ela pôs a mão com tanta força, né, lá, que eu gritei, porque parecia que até o meu namorado disse, meu Deus, mas a mulher parece que está num talho. Ela pôs a mão com tanta força e depois ela fez lá qualquer coisa que ela fez no útero, que eu gritei, porque doeu mesmo, doeu muito. E entretanto veio a outra enfermeira perguntar se podia pôr a mão. Eu disse a ela que se era para pôr assim eu não queria. Depois ela disse, não, eu prometo que não a vou aleijar. E realmente ela foi muito mais delicada e eu vi na cara dela, em relação à outra, que a outra foi estúpida e ela não concordou como ela me fez o toque. Mas a outra foi muito mais delicada. Entretanto, nessa altura eu já estava com 7 cm de dilatação, penso eu. Era coisa de 4 horas e o raio de anestesista não chegava. Eu não tenho meia noção das horas, só depois é que o meu namorado foi me dizer, porque ele estava sempre a me enganar nas horas, porque eu estava sempre a dizer, meu Deus, que horas são? Onde é que está o anestesista? Eu já não aguento mais. Às tantas ela dizia, não sabemos quando é que ele vem. Não sabemos quando é que ela vem, não sabemos. O meu namorado também já estava todo suado, já estava aflito, porque ele não sabia o que é que havia de fazer para que eu ficasse melhor. Entretanto, ao fim de sei lá quantas horas, o raio do anestesista chegou. Acho que ele chegou às 5, 6, eu não sei que horas ele chegou. Só que depois, quando eles aplicam a epidural, a pessoa que está com vocês não pode estar. Então eles mandaram-no embora. Depois que eles aplicassem a epidural, é que ele podia vir ter comigo. E aquilo também, quando eles aplicam a epidural, eles metem logo o terror numa pessoa. Foi uma senhora, acho que era venezuelana, que foi lá, depois ela disse, olha, vem logo com um papel na tua cara para tu assinares. E ela disse logo, caso aconteça alguma coisa, se você não... Ela disse mesmo isso, eu estou a falar a sério. Caso aconteça alguma coisa, se você ficar sem andar, nós não me responsabilize, porque você é que aceita que eu aplique a epidural, por isso, se você ficar sem andar, a responsabilidade é sua.
Depois eu fiquei assim, meu Deus, credo! Uma pessoa no momento de dor quer assinar aquilo. E depois ela disse montes de vezes, quando eles aplicam a epidural, tu não podes te mexer, porque eles aplicam aquilo aqui nas costas. E ela disse, você não pode se mexer. Não pode, porque se você mexer, você fica paralítica para sempre e eu não tenho nada a ver com isso. Depois eu fiquei só assim, credo! Isto é coisa que se diga. Isto é outro bebê do prédio, não é ela. Tem outro bebê aqui no prédio e que, curiosamente, ele nasceu no dia 22 e ela nasceu no dia 23. Enfim, e então uma pessoa ficou assim, credo! E depois a outra enfermeira veio, quando a outra foi buscar lá a dose de epidural, ela disse, olha, assim, quando vier uma contração, você avise-nos que a gente não aplica. É preferível você deixar vir a contração e passar e a gente pôr um medicamento do que vir a contração enquanto a gente está a pôr a injeção, porque você não pode mesmo mexer-se. Entretanto, a senhora veio e ela disse, então está pronta? Entretanto veio uma contração e disse, estou a vir ter uma contração. E a mulher virou-se e disse, então, mas agora é que tem contração? Devia ter depois, despacho. Depois eu fiquei assim, caralho, não sou eu que decido as contrações, é a bebê, por mim eu nem sequer tinha. Passou a contração e a senhora lá aplicou a injeção na coluna, que eu por acaso pensei que doesse muito mais, eu só senti uma picada, um spray para lá e pronto. E depois ela pôs um catéter aqui, com a dose do produto que seja da epidural, que aquilo ia aplicando e aquilo vai pondo doses no vosso, aqui na vossa coluna, ou seja lá o que for, como é que aquilo funciona, vai pondo doses de tempos a tempos. Eu só vos digo, é como a namorada do meu primo diz, a Denise, beijinhos por acaso vejo este vídeo, olha, a epidural é santa. Meu Deus, que maravilha! Eu parece que quando puseram-me epidural eu só vi flores e corações e fadas e seja lá o que for. As dores de coluna, aquelas dores que pareciam que estavam a partir a coluna, acabaram. Ficou uma maravilha. Eu fiquei mas tão mole que eu até dormi na sala. Eu não dormi assim profundamente, mas eu sei que eu dormi um bocadinho, porque o meu namorado disse que eu dormitei, mas eu estava sempre a acordar, mas eu dormi. Aquilo foi uma maravilha, eu fiquei mole, fiquei zen, depois eu disse, meu Deus, que bom. Eu lembro que a senhora até disse, você portou-se muito bem, não se mexeu, agora mexa lá a perna, não sei o quê, sente-se bem, sente dormente, depois eu disse, não, eu só sinto as pernas, mas só sinto meio dormente. Então está tudo bem. Depois eu fiquei um bom tempo lá na sala, eu e o meu namorado, eu acho que isto era 6 horas para aí, e depois elas de vez em quando vinham monitorizar o bebê, ver se o coração estava tudo bem, e uma das coisas que elas estavam sempre a dizer é que eu não podia respirar assim, quando vinha a contração, muito depressa, porque isso fazia com que o bebê recebesse menos oxigênio. Só que na hora da dor é difícil. Quando as dores estavam mais ou menos controladas, eu conseguia fazer a respiração. Mas quando as dores vinham mais fortes, eram mais difíceis. E eu agradeço muito e aconselho a quem estiver grávida ir a aulas de pré-parto, porque foi muito bom, ajudou-me muito na parte da respiração, muito, e certas coisas que vocês podem fazer. Uma das coisas que eu fiz também antes de ir para o hospital foi tomar banho, porque eu tomei um banho relaxante para meio que me relaxar, e fiz um clister, porque isso foi até conselho deles lá nas aulas, porque às vezes quando uma pessoa vai ter bebê, né, quando faz força, depois sai o bebê e depois sai cocô atrás, né? E eu não queria que isso acontecesse, porque já não basta uma pessoa estar ali toda arranhada, com a coisa toda arranhada, toda a gente lá dentro, e ainda sai o cocô também. Então eu apliquei um clister que eu tinha aqui em casa e fiz cocô em casa. Foi muito melhor. Enfim, às tantas, quando eu estava... já tinha levado a epidural, eles vinham lá ver os batimentos do bebê e vinham ver se eu estava com a dita dilatação. E a enfermeira estava sempre a perguntar, então você está a sentir que tem vontade de fazer cocó? Porque a força que vocês fazem para ter bebê, ao fim e ao cabo, é como se vocês estivessem a querer fazer cocó. É por isso que quando sai o bebê, e se vocês têm cocó, sai o cocó também. E eu disse a ela que eu não sentia nada disso, Às tantas, passado meia hora, coisa menos coisa, eu comecei a sentir vontade, como se tivesse vontade de sentir cocó, porque eu senti que a bebê foi bem mais para baixo. Quando eu senti que ela foi para baixo, foi quando eu senti que isso aconteceu.
Entretanto, ela veio, depois ela disse, olha, você já está pronta para ter bebê, já tem dilatação. E ela estava sempre a pôr lá os dedos, estava meio incomodativo, e ela estava sempre a brigar comigo, porque eu estava sempre com a dor e o incómodo, eu punha sempre o rabo para trás. E ela brigou comigo porque eu não podia fazer isso, porque ao fazer isso, cada vez que eu punho o rabo para trás, a bebê ia para trás também. Só que naquela hora uma pessoa está aflita, sei lá, às tantas acabas por fazer certas coisas que não devias, mas é complicado. Enfim, depois, passado, ela estava sempre a estimular, logo no início eu não consegui fazer a força que ela queria, porque ela disse que muita gente faz força assim, e não se faz força, isso eu aprendi na aula do parto, não se faz força aqui porque vocês não vão ter o bebê pelo pescoço, tem que ser por baixo. Até eu dar com essa força custou um bocadinho, mas assim que eu consegui fazer a força que ela queria, posso dizer que o período de expulsão foi relativamente rápido. Assim que eu consegui perceber a força certa que eu tinha de fazer, ela nasceu muito rápido. Ela perguntou, quando ela estava prestes a nascer, ela disse, se calhar vou ter que lhe fazer aqui um corte. Eu acho que não estava tão aflita, eu disse, olha, faça o que quiser. E ela fez um corte, foi quando eu dei um grito e ela saiu. Eu não dei o grito pela minha filha sair, eu dei o grito pelo bisturi que ela passou porque eles passam o bisturi um bocadinho abaixo da vossa vagina, porque é preferível eles fazerem um corte controlado do que rachar aquilo de qualquer maneira, que é mais difícil. No fim, a minha bebê nasceu bastante pequena, nasceu com 2,490 kg, ela até disse, a julgar pela sua barriga, eu pensava que ela era maior, se calhar nem era preciso ter feito o corte, porque por causa de diabetes e da alimentação controlada, a minha filha não ganhou muito peso. O que acabou por ser bom também, porque se ela fosse uma bebê grande, o parto era mais difícil para mim. E então, doeu-me foi ela ter-me cortado. E ela até disse, mas você não pode estar a sentir dor porque você levou a epidural. Mas meninas, eu digo-vos, ou a epidural o efeito já estava a acabar, ou então não foi muito forte, porque há pessoas que dizem que quando levam a epidural sentem da cintura para baixo, não sentem nada, mas eu senti quando ela saiu, eu senti quando ela me cortou, eu senti quando ela me cozeu. Essa foi uma das partes mais horríveis, quando ela já tinha nascido, ela ficar lá a cozer, eu senti cada agulhada, foi muito difícil, doeu para caraças, acho que aquilo já estava a acabar. Mas pronto, ela nasceu de parto normal, eu levei uns pontos, mas foram muito poucos porque ela só fez uns pontinhos nada para ajudar a sair mais depressa. Eu estou aqui a ver se falta dizer alguma coisa. Depois que ela nasceu, eles puseram ela na minha barriga e eu sou sincera, eu achei ela tão feinha quando ela nasceu. Para já ela estava coberta, cheia de uma gosma branca, horrível, black. E eu achei ela bem feinha, mas eu disse, meu Deus, Ana. E depois quando eles puseram ela aqui de cima, eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu fui capaz de gerar um ser humano, gerar um filho, eu não acredito. Porque depois, quando ela saiu a cabeça, a enfermeira puxou um bocadinho e depois ela perguntou ao meu namorado se ele queria puxar o resto e ele puxou o resto. Tanto que ele diz até hoje que ele é que fez o parto. Enfim. E então eu fiquei só a olhar, a pensar, meu Deus, eu achei ela feinha, só no início, mas depois o meu olhar para ela era de admiração, a pensar, meu Deus, eu não acredito que eu fiz um filho, um bebê tão perfeita, com os dedos todos, com os pés todos, com os olhinhos, etc. Entretanto, eles tiraram-na de mim, foram limpar, pesar essas coisas e... Entretanto, a médica, eu estava só a pensar, meu Deus, agora falta outra parte pior, que é tirar a placenta, porque já ouvi casos em que disseram que a placenta dói mais do que às vezes o bebê. E então eu estava a dizer, meu Deus, ainda falta a placenta. Depois ela disse, tenha calma que ainda falta a placenta. Depois eu disse, meu Deus. Depois ela só fez assim, eu só senti um... E depois ela mostrou-me, aquilo parecia um tripão enorme, um fígado ligado a uma tripa. E depois ela disse, olha, a sua placenta descolou depressa, nem foi preciso você fazer força. Depois disse, graças a Deus. Entretanto, ela pôs a mão na minha barriga, enfiou mais a mão lá dentro do útero, depois disse, meu Deus, não acaba esta tortura. Porque ela queria ver, você não pode ter coágulos. Ela espremeu a minha barriga para sair toda a porcaria, porque tem que sair tudo.
E entretanto eles puseram a bebé que estava ao lado a chorar a montes, a minha filha, eles puseram-na aqui no meu peito, foi quando eu pude sentir ela mesmo, e ela estava a chorar tanto, mas depois ela acalmou, ficou ali a fazer uns sonzinhos que ela faz até hoje, que são tão fofos. Aqueles sons que ela faz são bem relaxantes. Ela ficou ali a fazer aqueles sonzinhos, depois eu e o pai dela ficámos, então, mas estás a querer falar? Entretanto, eles levaram-na de novo para ele poder vesti-la, porque eles dão essa opção, o pai pode vestir a bebé se ele quiser, ele foi lá vesti-la. E entretanto ela ficou lá a cozer e ele veio-me dar a mão enquanto ela cozia, porque doeu muito mesmo. Eu acho que a epidurosa estava mesmo a passar. Entretanto, eles limparam essas coisas todas e depois eu fui para o recobro. E nessa altura do recobro o vosso companheiro pode ir com vocês. Foi então que eles trouxeram-na para mim e perguntaram não, eles já impingiram, querem amamentar. Isso é que eu acho que até a enfermeira disse que achava contra, porque eles impingem muito a tal coisa de amamentar e às vezes há muitas mulheres que não querem. E eu acredito que tipo, quem não amamenta não é menos mãe por causa disso, porque é uma opção e quem não quer amamentar as pessoas têm que respeitar. Eu sempre disse que eu queria experimentar, eu experimentei e é muito esquisito, foi muito esquisito logo a primeira vez e depois vou fazer um vídeo da amamentação, como é que está a ser a minha experiência, mas digo já que não foi fácil, amamentar custa mesmo, ainda hoje custa-me um bocadinho, mas não tanto como antes, mas pronto. Depois ela ficou lá bastante tempo a amamentar, depois que ela comeu eles ainda foram lhe dar um reforço, um suplemento, porque como ela nasceu muito pequenina eles preferiram dar um suplemento para ela ficar assim mais, sei lá, mais consolada, não sei. Enfim, só sei que ela dormiu a noite inteira nesse dia, eu é que não dormi porque depois quando eles nos levam para as salas de saímos do recobro, vamos ficar numa sala onde geralmente estão duas grávidas e eu fiquei na sala de duas mães, né? Sendo que uma tinha duas gêmeas tão fofinhas, só que depois vocês não conseguem descansar. Quando os outros miúdos gritavam tanto, os outros bebés choravam tanto, eu não consegui pregar o olho. Eu até fiquei assim para olhar para ela, meu Deus, como é que ela consegue dormir com estes miúdos todos a gritar? Mas a verdade é que ela dormiu a noite inteira e ela é uma criança que é um bebé que, graças a Deus, o barulho não lhe incomoda. Eu estou aqui a falar ao lado dela e ela não acorda, ela só acorda se ela quiser comer ou se tiver dor de barriga ou com cólicas, o que é muito raro. Ela agora está com umas cólicas porque ela está com prisão de ventre, mas é ajudá-la a fazer massagens e isso passa. Mas eu não posso queixar e mesmo os médicos disseram, as enfermeiras e a pediatra disse para não fazermos como alguns pais que quando os bebés nascem metem a casa toda escura, não. Temos que abrir tudo durante o dia para eles perceberem quando é dia e quando é de noite e é o que nós fazemos. Outra coisa também, que isso é uma coisa que ninguém dizia, ninguém falava na altura que eu estava grávida, que eu não sabia, é que tipo a parte do sangramento, eu sangrei quase um mês, porque depois o vosso organismo fica a limpar tudo. Cada vez que eu dava de mama eu sentia o meu útero a contrair, mas isso é bom, o útero contrair significa que ele está a ir ao lugar e a amamentar ajuda o útero a ir ao lugar e o vosso corpo todo a ir ao lugar. Eu neste momento eu só tenho a minha barriga, tipo, ela está mole, mas ela voltou a ter exatamente o mesmo tamanho que eu tinha. Eu estou mais magra do que estava antes de engravidar. Nunca pensei, sempre pensei que fosse chegar até aos 100, graças a Deus que eu não cheguei. E entretanto, sim, sangrei até um mês e tal. E vocês têm que, eu pensava que na minha doce ilusão, eu pensava que aqueles pensos de noite chegavam, mas não. Vocês têm que usar uns barcos, porque para mim aquilo é barco, são aqueles pensos enormes que eles fornecem no hospital. Eu antes de ir embora pedi um saco, e elas muito queridas deram-me, porque os pensos que normalmente se encontram no supermercado não servem para suprir tanto sangue que uma pessoa perde, muito mesmo, um mês.
quase um mês que eu perdi foi de sangramento. É bastante incómodo e depois por conta dos pontos eu não conseguia sentar direito, tinha medo de ir à casa de banho, tinha medo de fazer cocó com medo que os pontos arrebentassem. Ai, muito complicado. Eu digo, a mãe sofre a parte do puerpério, que é como se chama, que é depois de ter bebê. Não é fácil, temos que adaptar. A vinda do bebê é tudo uma nova experiência. O bebê depende totalmente de vocês, principalmente da mãe, principalmente se a mãe estiver a amamentar. É as noites mal dormidas, é muito difícil, é o vosso corpo a ir ao lugar, é as dores. Eu acredito que para quem tem cesariana seja muito pior a recuperação, porque parte normal, a recuperação é complicada, a cesariana deve ser bem pior, mas felizmente correu tudo bem. Há outra coisa também que eu sempre pensei que o exame de toque era tipo, sei lá, imagina 10 enfermeiros e eles lá na nossa coisinha, né, para ver a dilatação, mas não tem nada a ver. Quanto muito fizeram o toque no mínimo, no máximo 4 pessoas, e foram todas mulheres, então não é assim tão horrível. Enfim, o parto em si, eu não vos vou dizer que foi uma maravilha, que adorei, que é mentira, mas foi muito menos terrível do que eu pensava, porque eu ia lá com tanto medo, as minhas expectativas em relação ao parto eram mas tão más, que acabou, até como a minha amiga a Andrea disse-me, a Andrea que tem uma página no Instagram, a Corujinha, que eu já mostrei vários artigos dela, que ela faz artigos de bebê, etc. Beijinhos, Andrea. Ela estava sempre a dizer, tu estás com tanto medo, vais com tanto medo que vai ser menos horrível do que tu estás à espera. E é verdade, realmente é verdade, não vos vou dizer que foi fácil, porque eu fui para o hospital às 11 e ela nasceu às 8h06, portanto foi bastante tempo. Não tanto tempo como certas mães passam, porque já vi casos de mães que vão de manhã e só vão ter no outro dia a seguir à noite, portanto passam bem pior. Mas eu acredito que se não tivesse a questão das salas que estavam ocupadas para parto e antes disto é que nunca mais chegava, com certeza eu tinha tido ela muito mais cedo, ou não, também depende da dilatação. Mas pronto, foi muito menos horrível do que eu pensava, foi mais tranquilo do que eu pensava. Doeu sim, passei mal, não vou dizer que foi bom, passei mal, mas acabou por ser menos horrível. E então não vos vou dizer que não me lembro das dores, lembro-me sim, mas eles acabam por dizer que acho que a mulher quando tem filhos liberta um líquido que faz meio que esquecer as dores. Eu não me esqueci das dores, mas se eu quisesse muito ser mãe, eu seria outra vez, sinceramente. Mas como eu só quero ficar num, não quero. Mas este foi o relato do meu parto. Eu, sei lá, não sei, às vezes eu nem acredito que eu tenho uma filha, que ela está aqui comigo. Ela é linda, 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 apesar de não ter achado no início. Mas depois, quando ela foi comigo do recobro, eu fiquei a olhar o tempo inteiro, achei-a tão linda, tão perfeita. Eu não consegui dormir direito porque eu acordava sempre sobressaltada, a pensar que iam-me roubar a filha, ou que ela punha a mão no nariz para ver se ela respirava. Ela é linda, 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 ela já sorri para nós, já vai fixando as coisas, é linda. Eu nem acredito que eu sou mãe, sei lá, é muito estranho, não sei, eu não sei explicar. Só sei que eu só espero conseguir ser uma boa mãe para ela neste mundo, que este mundo está mesmo terrível. Eu espero ser uma boa mãe, que consiga lhe dar uma boa educação e que ela seja uma criança muito feliz, é só o que eu peço para ela. E então, este foi o meu relato do meu parto. Eu penso que eu não esqueci de dizer nada, acho que eu devo ter dito tudo, pelo menos este vídeo ficou muito mais conciso do que o outro, por isso que eu não o publiquei. Eu espero que vocês tenham gostado. Este vídeo vai ficar longo para quem gostar e assista. Já sabem, se vocês gostarem do vídeo, ponham um gosto, se gostarem de mim, inscrevam-se no canal e se tiverem dúvidas, perguntem, que eu respondo com o maior prazer. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!